antes dela falar o que ela discordou da palavra autoritária, nesse sentido, ela contextualizou. Sim. Ela explicou. Sim. Então não foi diretamente direto. Aham. Acho que é por isso que faria muito mais sentido. E até mesmo se eu comparar em outras disciplinas, talvez o que falta é o professor contextualizar o porquê daquela disciplina ou por que ela serve no dia a dia ou por que é muito necessário saber disso. Sim. Por algum motivo, para pelo menos tentar fazer com que o aluno assimile um pouco. Acho que essa é a professora também. Mas, meu bem, o professor só vai conseguir fazer isso se ele não partir daqui. Ele partir daqui. Ele criar o objetivo. Por que vocês têm que entender isso aqui? Esse é um conteúdo da disciplina. Mas eu tenho que ter claro na minha cabeça, por que vocês têm que saber isso. Se eu não tiver claro, se eu não tiver refletido sobre o conteúdo, se eu apenas reproduzir o conteúdo que eu tenho que dar na disciplina, eu não sei o que eu quero que vocês façam com isso. Para mim não interessa que vocês saibam o conceito de fragmentação. Fragmentar vocês sabem o que é, não é? Quebrar em fragmentos, em pedaços menores, vocês sabem. A gente pode olhar aqui, a gente pode até fazer um exercício, olhar no chat GPT, no DeepSeek, qual é o conceito de fragmentação? E a gente entender de uma forma, de repente, filosófica. A gente pode fazer isso, nada impede que a gente avance nisso, que a gente não fique no senso comum. Tá frio? Aumenta um pouquinho a temperatura aqui dentro do negocinho, por favor. Dentro disso aí, o botão da direita, por cima, isso. O botão da direita você diminui a direita, isso. Vira por menos frio. É aqui, ó, peraí. Foi? Tá no menos frio? Acho que vai melhorar. Se não melhorar, a gente mexe de novo. Então, quando eu pego, eu posso usar a tecnologia a meu favor. A gente pode até fazer essa brincadeira. Pesquisar aí eu gosto do DeepSeek. No DeepSeek, o que é fragmentação, o que é hierarquização. A gente pode até achar artigos sobre isso que tem, tá? Mas isso não faz sentido se a gente não entender de onde parte isso. Eu fragmento, eu hierarquizo e eu coloco isso unicamente do ponto de vista humano, sem pensar nos outros seres, nos mais que humanos, nos não humanos. Então, isso aqui, vocês com certeza me dão explicação disso de boa, não dão? São conceitos que vocês já sabem. Agora, se eu usar a minha linguagem, se eu desvalorizar o conhecimento de vocês, se eu mantiver vocês passivos, se eu usar aqui o meu autoritarismo e não fizer desse ambiente acolhedor, o que eu falar aqui é a lei. Então, se o professor não cria objetivo, isso não faz sentido. Por isso que eu falo, a gente não parte daqui, a gente parte daqui. O que eu quero com esse conteúdo? O conteúdo é o meio, é o instrumento, ele não é o fim. O conteúdo é sempre meio, porque senão eu quebro o conteúdo todo, eu hierarquizo. Eu vou colocar, não, esse conteúdo aqui é mais importante. Claro que eu vou selecionar. Isso tudo leva a seleção de conteúdos. E eu coloco tudo numa lógica antropocêntrica. Ou seja, centrado no que o ser humano pensa e vê. E nós das ciências temos clareza, ou pelo menos deveremos ter, de que nós não somos a espécie mais importante, nós não somos o suprassumo, os reis da natureza. É nosso papel ensinarmos isso para os alunos, que nós não somos os bambambãs, nós somos uma espécie
que temos êxito ecológico, né? Nós temos êxito ambiental, nós ocupamos os espaços todos, porque nós temos ferramentas e habilidades e tal, mas isso não nos coloca numa posição hierarquicamente superior. Isso a gente pode explicar pela evolução, né? Eu posso explicar a hierarquização dizendo que nós somos, né, o topo da evolução, ou eu posso falar de relações. Por que uma bactéria é menos importante do que eu? Se a gente tem mais bactéria dentro da gente do que célula. Onde vem a complexidade, né? Sim, exatamente, porque senão eu faço isso aqui, me leva a uma complexificação, que é uma complexificação distorcida, que eu vou partir do simples complexo, fulano é mais complexo, portanto é mais importante que o outro, que é o que a gente reproduz, né? Se a gente pegar as árvores filogenéticas, né? E a gente olha para o topo, quem está no topo, gente, quem está hoje morando numa cobertura em frente ao mar, né, numa avenida Atlântica, a gente olha e fala assim, poxa, é mais importante que eu. E a gente olha e fala assim, queria chegar ali. Mas para eu chegar ali, quanta gente não tem nem onde morar? Porque não dá para todo mundo viver em frente à praia, né? Para eu fazer isso, quantas cabeças eu piso, né? E não quer dizer que eu não queira morar num lugar bacana e ter, né? Mas para isso acontecer na sociedade capitalista, muita gente não tem água encanada. Agora, se todo mundo tivesse moradia digna, tivesse condição de estar perto da praia, de se movimentar aquela, caso assim eu desejasse, joia. Mas isso não é o desejo de todo mundo. Mas a gente faz com que seja. Você não deseja isso? Como não? Quando eu falo para as pessoas que o meu desejo não é mais ter uma casa como a que eu tenho grande, que eu quero morar num lugar pequeno, que eu vendi meu carro porque eu não quero mais ter carro, assim, como assim? Mas a gente não quer mais. Mas você voltou a andar de ônibus? Mas hoje eu posso pagar o Uber. Né? Eu já tenho uma graninha que eu posso pagar um Uber, eu posso alugar um carro quando eu quero. Mas eu não quero ter um carro de 200 mil reais, eu não quero. Mas eu sou errada quando eu falo isso. Porque qual é a lógica? Tem um carro. Seja o topo da cadeia alimentar, né? Como fala no Rei Leão. Né? Então,